Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez no programa Reflexão Bíblica para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Certamente Deus nos colocou agora um diante do outro para falar com você algo dentro de sua palavra. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 19 e o versículo 17, e acompanhe comigo este versículo. Diz assim a palavra de Deus: havendo-os levado fora, disse um deles: escapa-te e salva a tua vida, não olhes para trás e nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Esse é o texto escolhido para nós fazermos uma reflexão na palavra de Deus, e certamente você já deve ter ouvido desse personagem bíblico chamado Ló, sobrinho de Abraão, e que nessa ocasião já se tornara um grande homem poderoso pelas suas riquezas. Mas quando nós observamos o histórico da vida deste homem, a gente percebe que ele enriqueceu e prosperou justamente porque a bênção de Deus estava sobre o patriarca Abraão. A Bíblia fala que Ló saiu junto com seu tio para peregrinar na terra que Deus havia falado a Abraão. Entendemos também que a ida de Ló com Abraão era um tanto desnecessária, porque a promessa ela só era exclusiva a Abraão, quando Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão obedeceu em parte, porque diz a palavra de Deus que o seu pai foi com ele nesta viagem e com ele também foi o seu sobrinho Ló. E é claro, nós vamos perceber que Deus precisou fazer algumas correções nesta atitude de Abraão. Primeiro, o seu pai, Terá, o pai de Abraão, ele veio a morrer e após a sua morte, Deus confirmou a Abraão as suas promessas. Por conseguinte, a Bíblia também fala que Ló, ele teve um problema pessoal com Abraão. A Bíblia diz que ambos enriqueceram, prosperaram, e o gado ficou muito extenso e a criação dos animais se tornou impossível a convivência dos dois homens, tio e sobrinho. E a palavra de Deus diz que Abraão percebeu esta indiferença dos pastores. Os pastores de Abraão estavam contendendo com os pastores de Ló. E aí diz a palavra que Abraão chegou para Ló e disse: não é bom que haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Então a Bíblia fala que eles subiram a um monte e diante dessa montanha Abraão deu a ele o direito de escolher para onde queria ir. A Bíblia fala que a um lado estava as campinas de Sodoma e Gomorra, na época era próspera e era promissora para o que se referia à criação de gado, pois diz o texto que existiam muitas campinas verdejantes naquele lado. Por outro lado, Abraão disse: se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Mas não queria mais conviver com o seu sobrinho. E aí a Bíblia fala que Ló escolheu as campinas de Sodoma e para Abraão ficou a parte desértica ali de Canaã. Enfim, amados irmãos, eu, como introdução, estou apenas relembrando aqui o contexto histórico, mas gostaria de chamar a atenção aos irmãos e às irmãs justamente para o fato da escolha errada que Ló cometeu. Nota-se uma coisa, amados irmãos: Abraão não demonstra nenhuma preocupação em estar levando uma suposta desvantagem naquele tratado com o seu sobrinho. Percebe-se também que Ló, ele não deveria ter aceito a proposta de Abraão. Afinal de contas, Abraão era o patriarca, era seu tio, era o homem pelo qual Deus estava abençoando o próprio Ló. Ou seja,
ele não deveria ter aceito a separação. Ele deveria ter deixado o seu tio decidir de outra forma. Poderia sugerir que não houvesse a separação e reconhecer que, afinal de contas, as riquezas que ele tinha era justamente por conta das bênçãos que Deus tinha dado a Abraão. Isso poderia ser resolvido de outra maneira. Ele poderia ter sugerido: tio, se o senhor quiser, eu posso demitir os pastores que estão brigando com os seus pastores. Mas que eu não saia debaixo da sua sombra, debaixo da sua bênção. Aonde o senhor determinar, eu quero ir, mas contanto que eu esteja ao seu lado. Afinal de contas, eu estou bem, porque o Senhor tem recebido as bênçãos de Deus. Mas não, ele escolheu o melhor e mostrou ser egoísta, ingrato, e Abraão não se comoveu com nada daquilo. A gente vai perceber que nem Abraão guardou mágoa. Lá na frente a gente vai ver, no contexto da história, que Abraão, ele intercedeu por seu sobrinho Ló, e Abraão, ele travou uma guerra com inimigos que não eram seus, só pelo fato de Ló ter sido sequestrado com a sua família. Mas vamos decorrer aqui o texto. Abraão, diz a palavra de Deus, armou um altar na outra banda das terras de Canaã, a parte desértica. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ali a prosperidade estava com o patriarca. Ele montou um altar e diz o texto que ele ali prosperou, porque afinal de contas o Senhor tinha dito: aonde pisares, aonde colocares a tua mão, eu hei de abençoar. Em ti serão benditas as nações. Não interessava onde Abraão estivesse, o que interessava é que a bênção estivesse com ele. Certamente Deus já está falando ao seu coração e está dizendo a você: não importa onde te colocarem, você estando com a bênção de Deus, isto é o mais importante. E Deus está confirmando que a bênção dele e a mão dele está te acompanhando por onde quer que tu fores. Tu és semente de Deus e embora a terra seja seca ou infrutífera, mas Deus te plantando, certamente ele vai se responsabilizar pelo teu crescimento, pela tua prosperidade. Queridos irmãos, seguindo aqui o texto, a palavra de Deus vai mostrar que Ló, ele não entrou totalmente e de forma súbita ali nas terras de Sodoma e Gomorra. Ele primeiro construiu as suas tendas se aproximando aos poucos. Observe o texto em Gênesis 14 e versículo 12. Por gentileza, 14 e 12, como diz o texto. Apossaram-se também de Ló, filho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Repare nesse texto, amados irmãos, que ele morava na ocasião em que houve aquela contenda, aquela invasão dos inimigos de Sodoma e Gomorra. Ele morava dentro dos territórios de Sodoma e Gomorra. Porém, como eu havia dito, ele não entrou totalmente de vez. Há um texto muito interessante, qual a gente precisa dar atenção. Capítulo 13 e versículo 12. Veja como diz, 13 e 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas campinas, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Esse texto vai demonstrar que Ló, ele não entrou completamente em Sodoma. Ele armou as tendas uma após outra. E até me faz imaginar como isso aconteceu. Era um homem rico, tinha muitas tendas, muitos empregados, muitos animais, e ele arma um lugar, mas no outro dia ele desarma e anda mais um pouco. Ele não quer entrar de vez em Sodoma, ele quer conhecer estando ainda fora das fronteiras. Ele vai se aproximando aos poucos. Isso é um exemplo clássico da forma como muitas pessoas vão se distanciando de Deus, do lugar da bênção.
Eles vão se aproximando, não de uma vez, mas aos poucos. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e aqui, armando as tendas, Ló ia descendo cada vez mais a decadência espiritual que o lhe esperava. E aí a Bíblia fala, amados irmãos, que armando essas tendas, ele é encontrado no capítulo 13 e no versículo 12, e já no capítulo 14 e versículo 12, ele é encontrado morando em Sodoma. Vou repetir para os irmãos. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Se você ler o contexto, você vai perceber que foi uma invasão que aconteceu em Sodoma, e ali se apossaram de Ló, o sequestraram, tanto ele como sua família e os seus bens. Mas o texto está mostrando que ele morava. A princípio, ele foi armando. Posteriormente, ele morava. E existe um texto que fala que ele estava cada vez mais envolvido com as práticas de Sodoma. No capítulo 19 e versículo 1, o texto diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao encontro, prostrou-se o rosto em terra. Reparem só, há um detalhe interessantíssimo nesta versão, neste versículo, que diz que ele foi encontrado assentado às portas da cidade. Isso tem uma profundidade para quem conhece de cultura. A gente vai perceber que naquelas épocas, os juízes, somente os juízes, se assentavam nas portas da cidade, porque era justamente naquela localidade que se armavam os tribunais. Então a gente percebe que Ló, ele está exercendo uma influência jurídica na cidade de Sodoma. Isso quer dizer, amados, que ele estava distante, depois ele entrou e agora ele está totalmente envolvido com a cultura e com a civilização sodomita. Vale também lembrar que a civilização de Sodoma e Gomorra, ela é marcada na Bíblia, amados, pela sua forma prosmíqua de viver. Havia uma pecaminosidade exorbitante que extrapolou os limites da tolerância divina. E diz a palavra de Deus que o Senhor desceu na terra para executar um juízo de destruição completo por causa dos sodomitas, e ali estava Ló. Estava convivendo entre esta raça de pecadores, estava convivendo, e ele não consegue influenciar em nada aquela civilização. Ele é juiz, mas mesmo sendo juiz, ele não consegue mudar regras, ele não consegue brilhar, ele não consegue ser luz, ele não consegue influenciar para que ali haja uma reversão dos pecados que existiam na cidade. Ele, sendo juiz, ele não comete nenhuma influência a favor do perdão e da misericórdia de Deus. Então, queridos irmãos, a Bíblia vai falar que aqueles 2 anjos, aqueles seres angelicais, eles chegam na cidade. Eu quero fazer aqui uma comparação sobre a chegada desses anjos na tenda de Abraão e a chegada desses anjos na casa de Ló. Repare o texto. Aqui diz no capítulo 19 e versículo 2, que ele, o Ló, ele disse àqueles 2 anjos: eis agora, meus senhores, vinde à casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. E responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Queridos, na chegada dos seres angelicais na tenda de Abraão, eles foram direto à casa de Abraão, sem que nem ao menos Abraão os convidasse. E diz o texto que eles ali
se sentiram muito bem. Abraão preparou junto com Sara um grande banquete, lavou os pés daqueles homens e inclusive dialogou com o próprio Deus a respeito do que aconteceria à cidade de Sodoma. Mas justamente na casa de Ló, esses anjos nem ao menos têm prazer em encontrá-lo, não vão à sua casa e rejeitam inclusive o seu convite. Por quê? Porque eles se sentiriam melhores lá na praça do que dentro da casa de Ló. Isso me faz entender, queridos, que Deus, em muitas casas, ele não pode entrar, porque o pecado predomina ali. A gente vai perceber, amados irmãos, que a influência de Sodoma estava impregnada já na personalidade de Ló. Ele, inclusive, deixou a sua própria família ser influenciada pela vida pecadora que existia naquela cidade. A gente vai notar no que se segue. Ele muito insistiu para que aqueles anjos entrassem. E diz a palavra de Deus que os anjos, depois de muita insistência, entraram na casa de Ló. O que acontece depois dessa entrada? Diz o texto que a população era, na sua grande maioria, de pessoas que viviam uma vida aos avessos da naturalidade. Eles quiseram, por incrível que pareça, abusar sexualmente daqueles dois homens que entraram na casa de Ló. E diz a palavra de Deus que eles forçaram a porta e pediram a Ló que os colocasse para fora para que eles abusassem daqueles homens. Tamanha era a vida de pecado daquela população. E Deus não iria mais tolerar aquela vida de pecado. Mas aí você vai perceber qual foi a reação de Ló. Diz o texto que ele lançou uma proposta para aqueles homens que estavam forçando a porta. Ele diz: eu não vou dar estes homens porque são meus hóspedes, mas eu tenho 2 filhas virgens e deixarei vocês abusarem delas durante toda a noite. Reparem, amados irmãos, que Ló, ele demonstra que tem ainda um pouco dos ensinos de Abraão, que é justamente quando ele acolhe. Esse sentimento foi Abraão que ensinou. O sentimento de acolher, de trazer para dentro, ainda vista que ele sabia que eram seres do céu, seres celestes. Mas, por outro lado, ele demonstra a sua deformação de caráter quando ele não tem amor nenhum pelas suas filhas e quer lançá-las para que elas fossem abusadas por não sei quantos homens que estavam ali naquela ocasião. Mas diz a palavra de Deus que isso não precisou acontecer, porque os anjos cegaram aqueles homens, cegaram tanto fisicamente como na mente. A gente vai perceber que esses homens ficaram tateando a porta da casa e não conseguiram entrar, né? E diz o texto que eles ficaram perturbados mentalmente por aqueles anjos feridos pelas mãos do Senhor. E diz a palavra que aqueles anjos então pegaram na mão de Ló e não esperaram o amanhecer do dia. Eles pegaram a Ló e disseram: chama a tua esposa, chama as tuas filhas e chama teus genros, para que então possamos fugir imediatamente. Diz o texto que Ló foi chamar os seus genros para que fugissem da destruição iminente que aconteceria ali, mas os genros em nenhum momento acreditaram nas palavras do sogro Ló. Ou seja, ele não tinha o poder de persuasão, ele não sabia convencer as pessoas a respeito do perigo que estava tão próximo de acontecer. Mas além de não convencer os genros, a gente vai perceber lá na frente que a esposa de Ló também não era uma mulher justa, porque ela comete o erro de olhar para trás, demonstrando ainda o seu apego àquela cidade, lamentando pelo que estava acontecendo e, ao olhar para trás, contradizendo uma orientação vinda dos próprios anjos, a Bíblia diz que ela se tornou numa estátua de sal. A mulher de Ló não era uma mulher justa.
Os genros de Ló não eram homens justos. E as duas filhas, vão demonstrar também que no sangue existia a pecaminosidade de Sodoma e de Gomorra. Diz o texto que quando chegaram lá na frente, elas estavam com o seu pai e a mais velha combinou com a mais nova e disse: vamos embebedar o nosso pai e nos deitar com ele, causando assim um pecado absurdo diante dos olhos de Deus, com o argumento de que, ao deitar-se com o pai e engravidarem do próprio pai, iriam manter a genealogia do seu pai em evidência, ou não deixar que o nome do seu pai se apagasse. E diz a palavra de Deus que elas então deitaram-se com o seu pai, no versículo 36 do capítulo 19, assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje, e a mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Cometeram o pecado de incesto, embebedaram o pai e tiveram relações com o próprio pai. Sintomas de uma família totalmente contaminada pelo pecado de uma cidade inteira. Ló não conseguiu, ao menos, converter a sua família, preservar a sua família. E o que isso tem tanto a ver com a sua vida neste momento que você está me escutando? Certamente Deus preparou essa hora, esse momento, para nos encontrar aqui através da sua palavra. E Ele está falando ao teu coração que, será que não existe alguma coisa que está fazendo você armar as suas tendas cada vez mais próxima do abismo, que na ocasião aqui é Sodoma e Gomorra? Será que não está havendo um tipo de influência diabólica colocando no seu coração um desejo ambicioso, qual Deus não está se agradando, Deus não está presente? Porque a queda de um homem, ela não é do dia para a noite, ela não é repentina, ela não acontece de imediato. Existem pessoas que estão na caminhada cristã, servindo a Deus com alegria, mas de repente alguém olha e diz: ele está fora dos caminhos do Senhor. Mas como? Essa semana estava aqui cultuando conosco, esta semana estava cantando conosco e agora já está tão envolvido. E se pensa que aquilo foi da noite para o dia, mas não é. Se for fazer uma análise minuciosa do que vinha acontecendo com a vida espiritual daquele servo, daquela serva de Deus, certamente vão encontrar desníveis na sua vida, certamente vão encontrar pontos que estavam o fazendo pecar. É muitas vezes uma diminuição na vida de oração, é muitas vezes uma redução na leitura da palavra, é muitas vezes um apego maior às coisas mundanas, uma aproximação mais íntima de amigos pecadores. Queridos, a vida de Ló foi assim. Ele foi armando as tendas, armando, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Depois ele se instalou totalmente dentro de Sodoma e depois ele se transformou num homem totalmente envolvido quando os anjos encontraram ele sentado à porta da cidade, exercendo a profissão de juiz ali entre eles. Deus está marcando esse momento para te dizer: filho, enquanto há tempo, volta ao lugar da bênção. Volta àquele que sempre te amparou. Talvez eu esteja falando com alguém que está muito fraco na fé, desviando a sua vida. O Senhor te diz: esta hora é a hora que eu estou te sacudindo, te despertando e dizendo: como tu ias armando as tuas tendas uma após outra, se aproximando do caminho do pecado, desarma ela e vai armando novamente para o local da bênção. Vai armando novamente as tendas e regressa. Ló poderia ter sido humilde e ter voltado para Canaã, a terra de seu tio Abraão, e ter dito: tio, eu tentei me aproximar de Sodoma, mas eu vi
que a cidade vivia uma vida tão distante de Deus que eu me arrependi. A minha intenção era morar lá, mas eu percebi, e graças a Deus que eu percebi a tempo, me aceita, me perdoa, determina, impõe as regras. Afinal de contas, tu és o meu tio e eu estou abaixo de ti. Ele poderia ter feito isso, mas a sua vida terminou sem nada, com tudo destruído. E a única coisa que lhe restou foram 2 filhas que o fizeram vergonha e o fizeram pecar, dentro de uma caverna, e não se sabe mais nada a respeito deste homem. Que Deus possa lhe ajudar, aplicando esta palavra no seu coração e lhe fazendo refletir a respeito da sua vida e da sua família. E que o espírito de Sodoma e Gomorra seja repreendido agora em nome de Jesus da tua casa, e o teu lar continue debaixo da bênção dos homens que Deus instituiu para estarem juntos. Eu queria nessa hora que você inclinasse sua cabeça e fizesse uma oração comigo em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, agradecidos por este momento onde a tua palavra ela foi explanada, Senhor, e nós estamos aqui aprendendo, Senhor, com os erros deste teu servo, Ló, Senhor, que através da ambição ele encontrou-se com a destruição, ó Deus, e não conseguiu exercer influência alguma sobre a cidade onde convivia. Eu te peço que agora tu vá neste lar, na mente deste servo, desta serva tua, e conceda a ele, Senhor, entendimento a respeito da tua vontade, que ele possa, meu Senhor, em nome de Jesus, regressar, e que o diabo não tenha sucesso nos seus planos, e que esta família, que este lar, Senhor, seja um lar de bênção para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Que você possa, em nome de Jesus, acompanhar toda a programação da Rede Brasil e procure uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, mais próxima à sua casa, onde o nosso pastor presidente é o pastor Ailton José Alves, e certamente Deus vai falar com você naquele lugar. Que Deus abençoe. Até o próximo programa Reflexão Bíblica, em nome de Jesus.